Bom sábado, comunidade. Espero que tenham passado bem a semana. Bom, já começo com um desafio aqui. Eu, quando fico nervosa, eu costumo balançar a perna para lá e para cá, e dá a impressão que eu estou dançando. Aí minha mãe falou, vê se não balança a perna quando você estiver lá na frente. Então, eu vou ter que arrumar um outro jeito de disfarçar o nervosismo. Que Deus os abençoe essa manhã. Que bom que você escolheu estar na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo na minha e na sua comunidade também. Pessoal que nos assiste na transmissão também, que o Senhor vos abençoe. E que em breve você faça plano de estar conosco presencialmente, porque eu já assisti online e sei que presencialmente é muito mais gostoso. Tenho testemunhas aqui, não tenho? Então, hoje eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que não é muito fácil, muito difícil, inclusive, mas acho que é uma palavra necessária. E o título é Veio para os seus e os seus o rejeitaram. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia nessa manhã, no livro de João. Nós faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 18. Vou dar uns minutinhos para que vocês consigam localizar. Oi? Capítulo 1, eu não falei o capítulo. Já começou. Capítulo 1, versos 11 ao 28. Eu não sei qual é dessas versões. Bom, em aplicativo do celular, imagino que deva ser uma das versões tradicionais. E diz assim, a partir do capítulo 1 do livro de São João, a partir do capítulo 11, diz assim, do versículo 11, capítulo 1, versículo 11 até o 28. Diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o que é? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que disse de ti mesmo. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que não vos conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu não sei quantos de vocês aqui sentiram o gosto amargo de serem rejeitados pelos seus. E esses seus pode ser um grupo de pessoas que você compartilha alguma afinidade. Pode ser alguém da mesma nacionalidade, pode ser alguém que você compartilha a mesma cultura, alguém que você compartilha a mesma fé, inclusive. Eu me lembro que a primeira vez que eu experimentei essa sensação, eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, e foi numa igreja onde eu nasci. Não sei quantos de vocês... Bom, acho que vale a pena ressaltar que eu nasci em berço adventista, né? Meus pais se converteram antes do meu nascimento,
E desde a infância, desde meus 2 aninhos, eu ia lá na frente da igreja, eu ia lá, colocava um banquinho, e aí eu cantava. Minha mãe lia as histórias da Bíblia para mim, lia a lição da escola sabatina, eu decorava o verso áureo, chegava lá na escola sabatina, que era jardim, eu acho que jardim da infância naquela época. E aí recitava, então eu cresci com essa memória de que eu pertencia ao povo adventista do 7º dia. E eu não tinha muitas identificações quando eu tinha 5, 6 anos. A única identificação que eu tinha era com os meus pais e com o Aques, que naquela época era o único nascido, que o Aiza nasceu depois. E pertencer ao povo adventista foi algo que eu aprendi desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Porque existem aí, inclusive, estudos que dizem que na barriga da mãe a criança aprende, a criança escuta, a criança está se desenvolvendo. Então, todo o estímulo externo que a criança recebe, ele se torna ali importante para o desenvolvimento daquela criança. E foi muito duro quando eu recebi a minha primeira rejeição de vozes de pessoas que, inclusive, pertenciam ao povo de Deus. E essa pessoa, né, era uma criança também um pouco mais velha do que eu. Ela, no momento de brincadeira, assim, ela olhou para mim e disse assim: você sabe que preto não vai para o céu? E mas aquilo parece que abriu um buraco, e aí eu entrei num buraco e eu fiquei assim, eu falei, mas eu não sabia nem que eu era preta, porque querendo ou não, a criança, ela não tem ainda muito bem consciência de quem ela é, ela ainda está procurando construir ainda os seus laços de afetividade. Então, essa ideia de que eu sou preta para uma criança, ou eu sou branco, ainda não está em muito desenvolvimento. Mas aquela menina tinha muita ciência de que ela era uma criança branca, e, além disso, ela tinha ciência também que pretos, na sua visão, não iam para o céu. E aquilo acabou comigo. E aí eu lembro que tinha o banheiro naquela época, tinha uma torneira. E aí eu fui naquela torneira, tinha sabão, tinha buchinha, né? E aí eu esfreguei minha pele e falei, mas eu não vou para o céu então, porque eu tenho essa cor da pele. Então, aí eu comecei a esfregar. E aí lavei meu braço, aí eu olhei e falei, mas não adiantou nada. E demorou muitos anos para que eu pudesse entender que a minha cor de pele não era o problema e que o racismo era um problema, né? Que, inclusive, é um problema que afeta pessoas que, inclusive, se consideram como pertencentes ao povo de Deus. Essa menina que me disse isso, era uma menina que era a 3ª geração de famílias adventistas e era uma família muito tradicional na igreja. E ainda assim, na sua infância, quer dizer, ela ainda, de alguma maneira, tinha muito convictamente de que grupos de pessoas seriam barrados na entrada dos céus. E isso me lembra um passado histórico que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar. Porque o racismo religioso, ele foi o primeiro racismo que a humanidade conheceu. E aconteceu no século XV, quando Colombo, italiano, né, amando da coroa espanhola, inclusive, decidiu explorar o mundo com o objetivo de chegar às Índias. E quando chegou aqui no Brasil, né, naquela época a gente não usava essa nomeação, mas enfim, quando chegou nessa porção que a gente nomeia como Brasil, viu os habitantes e disse, são índios, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. Então, é por isso que se nomeia índio até hoje, porque um fulano chegou no lugar que já tinham habitantes que se nomeavam de outras formas e apontou o dedo e disse, vocês são índios, porque achou que eram habitantes das Índias. E até hoje nós ainda dizemos, aquele ali é índio, né? Então é importante que a gente saiba que, ainda que a gente não tenha consciência desse passado histórico, muita coisa que a gente diz, nós dizemos não por nós mesmos, é porque nós estamos afirmando um passado racista que a gente ainda não superou. Então, quando Colombo pisou em terra americana e encontrou os nativos americanos, ele fez 2 pressupostos. O primeiro é que eram habitantes das Índias, os nomeou de índios, e o segundo é que não tinham religião. Porque a ideia de religião que se tinha era uma religião muito restrita, aquela ideia de comunhão com Deus Pai, ajoelha, reza,
e aí Deus é um Deus único, enfim. Então era essa visão de religião e de comunhão com Deus muito restrita. E quando Colombo e a sua comitiva perceberam que não havia esse movimento entre os povos nativos americanos, ele disse que esse povo não tem religião. E não ter religião naquela época não era que nem hoje, porque hoje em dia, entre a camada intelectual, é bacana você dizer que não tem religião. Ah, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Ah, então significa que você é um cara lógico, você é uma pessoa racional, você é alguém que não se deixa levar pelas emoções. Mas naquela época, havia algo que nos separava dos animais, pelo menos na visão ocidental. E o que separava um ser humano dos animais era justamente a religião. Porque se você tem religião, significa que você tem um Deus salvador, significa que você tem alma, e significa que na morte você será levado ao paraíso, porque você é um filho de Deus. Só que se você não tem religião, você não tem um Deus pessoal, você não tem uma alma, então nada diferencia você dos demais animais. Ou seja, significa que uma pessoa pode ser escravizada, significa que essa pessoa pode ser violada, porque, na verdade, não era nem vista como uma pessoa, era vista como um animal, era vista como um objeto. Então, foi por esse motivo que houve uma escravização intensa dos povos nativos americanos, né, com essa ideia de que não tem religião, não são gente, então podem sofrer a escravidão e, quem sabe, por meio da escravidão, ali em contato com a evangelização dos padres, pode ser até que eles encarnem o cristianismo e pode ser até que, quem sabe, né? E o que aconteceu? Por décadas houve a escravidão indígena, até que algumas vozes no meio espanhol começaram a fazer algumas perguntas. Ah, mas será mesmo que os índios lá, nós descobrimos, será mesmo que eles não têm alma? Será que não é gente? Porque se for, é um pecado diante dos olhos de Deus a gente escravizar, porque escravizar objeto a gente pode, animais a gente pode escravizar, pode fazer o que quiser, mas se não forem, e se forem bárbaros, e se for gente que precisa da evangelização para assim aceitarem Deus como Salvador de sua vida e, quem sabe, serem salvos. E houve ali, inclusive, a instituição de um tribunal na Espanha, e esse tribunal, quem convocou foi o rei, inclusive, em exercício na Espanha, para que dois juízes pudessem decidir pela humanidade dos povos nativos. E quando eu leio sobre isso, eu fico pensando, puxa vida, mas que desdobramento, porque, quer dizer, como é que uma pessoa que... Como é que chega a esse ponto? Porque na história da humanidade nunca houve a pergunta, nunca houve a dúvida de que alguém poderia não ser humano pela falta de religião. Nunca na história da humanidade houve isso. E eu fico me perguntando, mas de onde é que eles inventaram isso? Porque não dá para dizer que era comum naquele tempo, porque, querendo ou não, esse discurso foi inaugurado por Colombo, inclusive. E, por fim, acabaram decidindo que os povos nativos, eles são bárbaros, né? Bárbaros é todo aquele que não foi submetido ao processo de culturação da cultura ocidental, né? Como que eu posso dizer? Os gentios, vamos dizer assim, né? São a nomeação que se dá para os bárbaros. E disseram que, olha, então, não vamos escravizar os povos nativos, os índios, né? Não vamos escravizá-los mais, porque são bárbaros. Se eles se converterem, pode ser que haja salvação para eles. E mais do que isso, foi substituído o trabalho de escravidão por um trabalho compulsório que chamava encomienda. E era um trabalho parecido com a escravidão, sem muita diferença, mas não tinha essa nomeação de escravidão. Porque, querendo ou não, eles precisavam se redimir dessa brutalidade, né? Se é que isso é considerado uma redenção. Então, na ausência da escravidão dos povos nativos, houve a substituição pela escravidão dos povos negros, porque esses, sim, eram vistos como objetos que poderiam ser escravizados. Não houve dúvida alguma a respeito da
humanidade dos povos africanos e tampouco se tinham alma ou não. Já tinham o martelo batido de que, olha, não tem alma, não é gente, então podem fazer o que for preciso para que, enfim, né? Naquela época havia ali uma confusão entre igreja, Estado, estava na ascensão do capitalismo e o resultado é esse que nós observamos até hoje. E enquanto justificativa, vieram inúmeras justificativas. Vieram a ideia de que, porque são descendentes de Cã, porque Cã foi o amaldiçoado, porque olhou para o pai e aí acabou ali fazendo piada do pai, porque o pai estava nu, e aí esses aí são descendentes de Cã, e por esse motivo merecem ser escravos. Para que a profecia se concretize, então é necessário que o negro seja submetido à escravidão, já que são descendentes de Cã, o que é uma farsa. Tá? Até mesmo porque evidências, tanto históricas quanto científicas, indicam que povos emergiram da África para o resto do mundo. Então, essa ideia de que somos descendentes de Cã, não, isso não tem... exato, não cola. E é interessante porque, veja só, o que aquela menina me disse na igreja retoma algo que foi inaugurado há muito tempo, e ainda que ela não tenha conhecimento histórico, e nem a família dela, porque, querendo ou não, eram pessoas pobres que também tiveram acesso a uma educação que não foi privilegiada, mas ainda assim o sussurro de Colombo continua, de dizer que preto não vai para o céu. É interessante a gente atentar com relação a isso, porque muitas vezes as pessoas elas retomam discursos que não foram falados por elas, mas que ouviram do vô, ouviram do pai, ouviram da mãe, mas que esses ouviram de um povo que já veio há muito tempo e que fez essa aberração chamada escravidão, essa aberração chamada hierarquização entre pessoas. E pensando ainda um pouco sobre isso, né, retomando ainda nesse tema que eu gostaria de explorar com vocês, de que foi para os seus e os seus o rejeitaram, né, então, infelizmente, no âmbito da fé, infelizmente, foi o primeiro espaço em que não só eu, mas garanto que muitos de nós experimentamos essa sensação de irmos aos nossos, pensando no nosso povo, o povo da Bíblia, pensando no povo remanescente, e muitas vezes os nossos terem um olhar de desprezo para conosco. Infelizmente. E isso não acontece única e exclusivamente no meio religioso. Eu me lembro que o ano passado eu fui a trabalho para um quilombo que fica localizado no Sergipe. Um quilombo, na verdade, é um espaço de pessoas que são descendentes da população escravizada e que têm o direito à posse da terra. Né? Então, tem quilombos em vários lugares, tanto em São Paulo também tem alguns quilombos urbanos, mas também tem alguns quilombos de população remanescente que sobreviveu àquele evento trágico, descendentes dos que sobreviveram àquele evento trágico chamado de escravidão. E, historicamente, o quilombo ele era um lugar de quê? De proteção, de refúgio, em que a população que era escravizada fugia e esperava encontrar abrigo, esperava encontrar acolhimento. E, conversando com uma dessas líderes, né, desse movimento, ela me disse assim, olha, a nossa luta foi muito difícil. Eu falei assim, puxa vida, mas por quê? E ela me contou que no início, né, antes deles serem ali constituídos enquanto um quilombo, que é um espaço político, que eles têm direito pela terra e tudo mais, ela disse que era um ajuntamento de pessoas que eram descendentes da população, de povos que foram escravizados, e que viviam numa região que era de um fazendeiro, e esse fazendeiro dava algumas sementes para essas pessoas plantavam e davam metade do que plantavam para esse fazendeiro. E elas não tinham direito a salário. E isso se seguiu até que houve alguém do governo, se eu não me engano, alguém da FUNAI, se eu não me engano, que foi fazendo algum levantamento
e percebeu que ali tinha algumas pessoas mais velhas que não falavam muito bem o português. E aí eles disseram, olha, eu tenho alguma hipótese aqui de que essas pessoas sejam descendentes da população escravizada, mas é necessário que seja feito um estudo, é necessário que vocês corram atrás, inclusive, para exigir que essa terra seja de vocês, que não seja do fazendeiro. Como é que os fazendeiros tinham direito à terra, e como tem muitos até hoje? Era o seguinte, bom, quando chegaram aqui, era a terra dos nativos americanos. E aí, queriam as terras, o que fizeram? Escravizaram as pessoas, ou mataram as pessoas, e se apossaram daquela terra, fizeram um documento dizendo, agora essa terra é minha. E se a terra é minha, eu vou dar essa terra para quem eu quiser. E foi o caso desse fazendeiro, inclusive. Ele disse que, eu herdei dos meus antepassados. Tá, mas os antepassados que tinham direito pela terra eram os nativos americanos. Se você não é nativo, então, houve usurpação da terra. Né? Porque como é que... eu fiz o pagamento. Pagamento para quem? Se a gente não conhecesse a história, a gente até acreditava, né? E o que aconteceu? Ela se ajuntou com as pessoas, depois que conversou com essa pessoa que era da FUNAI, se ajuntou com as pessoas ali que representavam a liderança, e disse que eles começariam um processo de luta por aquela terra, porque a terra era deles, por direito. E os murmúrios chegaram nos ouvidos do fazendeiro. E aí o que o fazendeiro fez? Escuta, vocês estão aí querendo a terra para vocês, mas acontece que eu é que dou a semente para vocês. Se vocês, por um acaso, tiverem a terra, vocês só vão ter a terra, vocês não vão ter semente, vocês vão acabar morrendo de fome. E algumas pessoas acreditaram, falando, não, mas espera aí, realmente é ele que dá a semente para a gente. É melhor a gente ficar aqui sem trabalho, recebendo o que a gente planta, ainda que pela metade, e ainda que não dê para alimentar muito bem os nossos filhos, mas é melhor isso do que a gente ter a terra por completo e a gente passe fome. Então, houve uma cisão entre as pessoas do Quilombo, porque uma parte realmente acreditou na conversa do fazendeiro e estavam com medo de que, de fato, a posse da terra poderia fazer com que eles perdessem as migalhas de alimento que eles colhiam, e uma parte continuou lutando pela posse da terra para que eles pudessem ser livres, para que eles pudessem ser donos do seu trabalho. E o resultado é que houve uma divisão física, inclusive, no Quilombo. Né? Eles dividiram, essa rua aqui é dos que lutam e essa rua aqui é dos que não lutam, os que estão a favor do fazendeiro. E houve ali uma guerra muito grande, vamos dizer assim, né? Não uma guerra física, mas houve ali uma contenda muito grande. E, por fim, acabaram obtendo o direito pela terra. E a Paula, que foi, inclusive, a pessoa que nos recebeu, né, do Quilombo, ela nos disse assim, olha, quando nós pensamos em todo esse conflito que nós tínhamos, nós pensamos em construir um espaço de paz. E a escola se tornou esse espaço de paz, porque a gente não queria saber se as pessoas tinham as suas diferenças, a gente não queria saber se seu pai era a favor da luta pela terra, se seu pai não era. O que a gente queria, de fato, é que a escola se tornasse um espaço de humanização de vidas. Então, todo mundo teria direito à mesma educação, ninguém teria o direito de discriminar ninguém, toda criança tem os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. E quando eu visitei, inclusive, essa escola já estava com 10 anos, inclusive, de andamento. E eu achei muito importante a ousadia que essas pessoas tiveram, de procurar construir um espaço de paz, um espaço de acolhimento para toda e qualquer criança, independentemente dos conflitos que eles estavam vivendo. E pensando em encontrar esse lugar de paz, né, em virtude de todos os conflitos que eu estava vivendo e que tinha vivido em toda a minha vida, no ano de 2020 eu fiz a minha primeira viagem para Angola. Né? E, na verdade, quando eu fui para lá, eu estava cheia de expectativas, porque, primeiro, seria a minha primeira viagem para um continente africano, e eu tinha ali uma expectativa de não passar por muitas coisas que eu passei em outras regiões que eu visitei, em que eu era uma das poucas negras que estavam ali. Então, por exemplo, quando
uma vez que eu estava viajando de trem, de uma região para outra, né? Estava na Alemanha. E aí, assim que eu mostrava o meu bilhete, assim que viam que eu era estrangeira, não demorava muito, vinham os policiais. E aí vinham os policiais, e aí olhavam assim, então, bom dia. Assim, um tratamento muito, muito respeitoso, mas eram alemães. O alemão fala de um jeito que mesmo que ele parece fofinho, ele te assusta. São uns homens de 2 metros de altura. Eu estava viajando sozinha. E aí eles vêm assim de bando, passam rápido, eles falam rápido. E eles são muito sérios também, né? Então, mesmo que a abordagem foi respeitosa, mas o jeito de falar, já tinha a impressão de falar, mas será que vão achar droga comigo? Mas eu não tenho droga, mas e se acharem? Eu já ficava assim, mas o que você quer? Você quer me revistar? Não, eu não tenho nada. E aí fazia um monte de perguntas, e toda vez que eu fazia esse trânsito, eu tinha que dar as mesmas satisfações, as mesmas respostas, e eu estava cansada de ser vista como uma estrangeira. Estava cansada mesmo. E aí, depois do... Eu lembro que uma das vezes, acho que foi uma 4ª vez, que tinha respondido já o interrogatório, e só respondia com a minha cabeça assim, yes, no, não estava nem... Estava assim, respondendo mesmo, mas para me livrar. E aí ele pegou e foi embora. Aí eu fiquei com a cabeça baixa, assim, e aí ele voltou. Mas você não tem 1.000 euros, não? Aí eu levantei o olho e não respondi. Aí ele, desculpa, tá bom. Aí ele foi. E não só desse lugar, mas de outros lugares também. Infelizmente, esse mundo é hostil e é muito difícil um lugar que a gente não vai sofrer ou discriminação por sermos mulheres ou discriminação por sermos negras, e como eu sou os dois, então a coisa me atravessa de fio a pavio, mas ainda assim eu vou para o mundo e vivo o que eu tenho para viver, até porque o racismo é um problema deles, apesar de me afetar, mas não é um problema que eu permito que vá determinar o curso da minha vida. E... já um pouco farta, né, de ser confrontada, ora com racismo, ora com... E aí eu resolvi ir para Angola e estava com essa expectativa, né? Puxa vida, eu vou para um lugar de pessoas que são parecidas comigo, de pessoas que são o meu povo também, porque eu tenho dupla cidadania. Inclusive, para obter essa dupla cidadania, foi um processo que, olha, só Deus mesmo para ter misericórdia. Quando eu tinha, acho que 21 anos, mais ou menos, eu escrevi uma carta para o cônsul em exercício em Angola, e aí eu rasguei o verbo. Falei, porque vocês não dão a mínima para as pessoas que vivem aqui. Meu pai está vivendo numa sarjeta, ele lutou pela Revolução de Angola, agora que vocês estão aí livres, vocês estão largando na sarjeta as pessoas que lutaram pelo país. Eu rasguei o verbo na carta. E aí, nos encontramos com o cônsul, e aí meu pai... conseguiu o passaporte angolano dele, e eu não consegui o meu processo de cidadania. Por quê? Porque o homem tinha segundas intenções comigo e, enfim, né, obviamente eu não cedi, e meu pedido de cidadania simplesmente sumiu. Tempos depois eu voltei no consulado, então eu queria saber a resposta do... Que processo? Não tem processo nenhum, mas eu entreguei o documento, eu dei a entrada no dia tal. Não tem processo nenhum aqui. E aí, dei a entrada no processo de novo. O reverendo Suquina, inclusive, interveio. E depois que eu cheguei na comunidade, acreditem, porque eu já tinha desistido. Falei, não, eu não vou atrás, vou ficar me humilhando para ter uma cidadania que é o meu direito. Não vou. E aí, depois que voltei para a comunidade, estava comentando isso com o reverendo, ele falou, não, eu conheço alguém que conhece alguém, e você vai conseguir a sua cidadania se é o que você quer. E aí, graças a Deus, né, as portas se abriram, e aí consegui, depois de muito esforço, essa cidadania. E fui para Angola com salvo-conduto, porque o passaporte não ficaria pronto a tempo. E aí, quando cheguei no aeroporto, eu cheguei assim muito, minha família está me esperando lá fora, eu não vejo a hora, como será que vai ser? Um país de pessoas negras assim como eu, como será que é viver num lugar que não tem racismo? Eu nunca consegui imaginar isso na minha vida. Eu estava eufórica no aeroporto, eufóricasíssima. E aí, quando eu passei pelo setor do raio-x,
E aí eles notaram que eu tinha um volume na barriga. Aí eu falei, calma, não é droga, tá tudo bem, é porque eu ando com a pochete que eu guardo o dinheiro. Eu não confio em guardar dinheiro na bolsa, na mochila, porque... Enfim, só por uma questão de precaução. E aí eu passei com o oficial, e aí o oficial com o maior cara de deboche, assim, porque você, você viaja muito, né? Você foi aqui para não sei aonde, aí começou a falar os lugares que eu tinha ido, e eu quase falei para ele, tá, mãe, o que isso tem a ver com esse momento de agora? Eu estou vindo aqui, teve uma irregularidade aqui no raio-x, tudo bem, se for fazer alguma revista, aceito, mas por que você demorou para conseguir a sua cidadania? E eu ia contar para ele que fui assediada pelo cônsul, que deu problema aqui. Não ia contar isso. Eu falei, mas foi o tempo que eu consegui. Foi o que deu. E aí ele falou assim, então a policial vai te revistar. E aí eu fui submetida a uma experiência, a pior experiência da minha vida. Nunca na minha vida eu fui submetida a uma revista, e tampouco uma revista invasiva como aquela. Foi horrível, foi traumático. E depois que ela terminou, ela falou, eu olhei assim para ela e falei assim, escuta, essa mesma pochete que eu estava comigo, quando eu passei no aeroporto na Alemanha nós sabemos todos os processos históricos que aconteceram naquele país. Eu estava com essa mesma pochete, e quando eu passei no raio-x e viram que eu estava com essa pochete, chamaram uma policial feminina, e aí a policial veio e falou assim, bom dia, tudo bem? Então, deu uma irregularidade. Eu falei assim, então, é que eu estou com uma pochete aqui, se você quiser eu posso... Ela, não. Se você está me dizendo que é uma pochete, que tem dinheiro aí, eu acredito em você, por favor, pode liberar a porta para ela, pode deixar ela passar. Eu falei, puxa vida, mas assim, não vão achar que eu estou com droga, não vão achar nada, não vão me revistar de cabeça para baixo? Não, ela simplesmente disse, eu acredito na sua palavra. Se você está me dizendo que é dinheiro que está aí, tá bom, pode passar. E foi surpreendente para mim. Eu estava esperando um outro tratamento. E foi justamente isso que eu falei para aquela policial. Eu falei assim, quando eu fui para lá, eu esperava um outro tratamento. E, na verdade, eu recebi um tratamento muito pior aqui do que eu estava esperando receber lá. E como é que a gente faz com isso? Porque tanto o meu avô como o meu pai, eles tiveram uma importância política importante para esse país. E imagino que era o desejo dos dois que eu estivesse aqui. E o que será que eles diriam se vissem que a filha e a neta foi recebida com essa revista? E aí ela pegou e abaixou a cabeça, assim, fez um riso, assim, um pouco desconcertada. E aí eu segui meu caminho, né? E depois me encontrei com a família e tudo mais. Mas por que eu estou contando isso? Porque é muito duro quando a gente tem uma expectativa de ser recebida pelo seu povo e o seu povo te rejeita, ou o seu povo trata você como se você não fosse, gente, vamos dizer assim. E para vocês verem uma coisa, ainda que a Alemanha, enquanto nação, passou por muitos processos históricos complicados, ainda assim, existe ali ações governamentais que procuram erradicar isso. Então, tanto postura governamental como postura dos policiais, existem tratamentos de conduta para evitar que as pessoas sejam humilhadas por conta da sua cor da pele, por conta do gênero e tudo mais. Estou dizendo que não existe racismo lá, de maneira alguma. Porque, querendo ou não, uma coisa ou outra escapa, principalmente das pessoas das pessoas comuns, não escapa das pessoas da rua, enfim. Mas, enquanto nação, existe ali um discurso e existem ali ações para inibir toda e qualquer discriminação racial. Imagino que por isso que ela disse, olha, então pode deixar ela passar, por isso que ela também teve esse tratamento, né, também como parte dos esforços de rever essa política, né, essa política segregadora. E isso nos dá uma lição muito importante, porque se pessoas que no passado criaram sistemas para machucar e para oprimir, elas estão se revendo nas suas ações, então o que isso diz sobre nós? E o que isso diz sobre o nosso lugar no mundo também? E
desses acontecimentos, né, eles foram no ano de 2020, no ano de 2021, eu voltei para Angola novamente, ainda sem o passaporte, porque, enfim, quem é angolano sabe do que eu estou falando, conseguir documentos em Angola é muito complicado. E assim que eu cheguei no aeroporto, eu entreguei o documento do salvo-conduto, e aí o oficial olhou assim e falou, você não tem passaporte? Eu falei, não. Ah, então, vou te levar num lugar ali para você falar com o oficial. Eu falei, ah, não, de novo não, por favor. E aí, me colocou numa sala ali, aí eu fiquei esperando um tempão, e nessa sala havia 2 homens que estavam alcoolizados, né? E aí, assim que eles me viram, eles começaram assim com um tratamento assim inadequado, né? Ai, porque quem é a sua família? Quem é você? Você está fazendo o que aqui? E aí eu falei, essas perguntas não me cheiram bem. E aí eu saí da sala, e aí o policial me viu fora da sala, ele falou, a senhora não pode sair. Eu falei, então, mas tem esses 2 homens aí, eu temo sofrer alguma violência, se eu sofrer, quem é que responde? Você? Está fora da sala? Não vou entrar na sala. E aí ele entrou, falou um monte do que tinha que falar para os 2 homens que estavam ali. E aí ele falou, pode entrar que eles não vão mais te fazer nenhum, não vão te falar mais nada, né? E aí, fiquei ali, aí depois chegou um capitão, não sei se era capitão, era um homem que tinha ali algumas insígnias, não sei qual era a representação dele, governamental. E aí me fez uma série de perguntas novamente. E aí chegou um ponto que eu parei de responder. Ele falou, mas a senhora não vai responder? Aí eu peguei e falei assim, eu acho que não, porque se vocês têm um documento que foi emitido pelo governo de vocês, e nem com esse documento você consegue perceber quem eu sou, então não vai ser com o que eu vou falar que vai te convencer. Então eu vou ficar aqui, e aí quando o senhor decidir que eu posso ser liberada, eu vou ser liberada, mas não vou mais me defender, até porque a gente só fala quando a gente vê que o outro está disposto a ouvir. E aí ele ficou extremamente constrangido, e aí, mas não foi a minha intenção causar esse mal-estar. E aí, por que eu estou retomando novamente com isso? Porque me lembrou muito, inclusive, esse trecho bíblico que nós lemos, né? Quando o profeta ele foi ali colocado, quando João foi colocado numa situação de confronto. Mas quem é você? Mas você não é profeta, você não. Como é que você se ousa batizar se você não é profeta, se você não é... E João pertencia àquele povo, mas ainda assim aquele povo ousou olhar para ele e dizer, mas quem é você, afinal de contas? E é duro quando a gente ouve isso, né? Mas isso indica para a gente que precisamos trabalhar melhor as nossas expectativas, porque pensando ainda nessa viagem que eu fiz para Angola, eu tinha ali algumas expectativas muito bem delimitadas, as expectativas de ir, de ser tratada de uma determinada forma, de não ser principalmente tratada de uma maneira discriminatória como fui tratada em outros lugares. E, de fato, pela questão racial, eu não sofri discriminação nenhuma. Mas, querendo ou não, como o país passa por crises no sistema político, eu sofri outros tipos de coação, sofri outros tipos de constrangimento, que não necessariamente foram raciais, mas foram constrangimentos de igual forma, que me fizeram com que eu me sentisse constrangida, com que eu me sentisse pequena, com que eu me sentisse violentada. E isso sinaliza que eu preciso lidar melhor com as minhas expectativas. Porque se eu fosse com a única expectativa de ir naquele país para extrair a experiência que fosse possível extrair, talvez não tivesse sido o choque que foi. Porque quando a gente vai aberto para receber o que é possível receber, você vai reconhecer que essas falhas acontecem por uma crise generalizada em virtude de inúmeros fatores, né? Em virtude desse passado colonial que ainda não foi muito bem superado, em virtude da corrupção generalizada que afeta vários setores da sociedade. Mas, para além disso, tem muitas lições importantes que a gente pode aprender se a gente guardar nossa expectativa no bolso. E eu garanto que se eu também não tivesse tido essa ânsia por essas expectativas, acho que minha experiência seria um pouco melhor também.
porque eu tive a oportunidade de ver minha família pela primeira vez, minha família numerosa, né? Desde a infância eu sonhava em conhecer a minha família angolana e foi um momento muito importante de reafirmação, inclusive, porque eu ouvia as histórias da minha família que eram contadas pelo meu pai, sempre sonhava quando eu ia ir para Angola, quando eu poderia conhecer minhas tias, conhecer meus tios, conhecer meus primos. E foi muito importante ter ido para lá, ter sido recebida, né, com amor e com carinho da família, ter aprendido que apesar da crise generalizada nesse sistema político, né, jurídico e tudo mais, ainda existe amor em Angola, ainda existe o carinho, ainda existe a preocupação, ainda é possível perceber a cultura tradicional sendo manifesta nos casamentos, sendo manifesta nos momentos de nascimento de uma criança, inclusive nos momentos que são fúnebres, como o luto, por exemplo, né, como o óbito. E há alguns anos a gente perdeu meu pai, né, alguns anos não, vai fazer 2 anos no mês de dezembro. E foi um momento muito solitário, né? Porque, querendo ou não, a gente, em família, teve que administrar esse luto sozinhos, sem muito afago das pessoas, né? Acho que as pessoas aqui não sabem muito bem como lidar com o luto, e elas acabam sumindo, ou mandam uma mensagem ou outra, meio que para também não dizer, para não dizer também que eu sumi e tudo mais. Acho que existe uma dificuldade em lidar com a morte na nossa cultura. Em Angola já não, eu já recebi, eu já fui confortada no meu luto ali, porque a forma com que se lida com o luto ali é muito diferente da forma com que nós não lidamos com o luto aqui, e isso faz toda a diferença. E, para finalizar, essas experiências que eu passei, seja quando estive no trem, que acabei de contar para vocês, na Alemanha, seja quando fui para Angola e passei por aquela série de constrangimentos, me deram a sensação de que em todo lugar que eu for, eu vou ser considerada uma estrangeira nesse mundo. E eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Porque, na verdade, há alguns anos eu não pensava isso. Eu coloquei na minha cabeça essa fantasia de que eu era uma estrangeira aqui no Brasil, porque, de fato, as pessoas lidam comigo como se eu fosse estrangeira. Todo mundo, quer dizer, muitas pessoas que eu não conheço me olham assim, mas de que país você é? Pouquíssimas pessoas falam, você parece brasileira mesmo. Mas a maioria me olha assim, nossa, mas de que país você é? Eu falo, mas como assim? Você nasceu aqui? Nasci. E aí ficam me olhando assim com estranhamento. Mas minha família é angolana. Então está explicado. Mas está explicado o quê? Aqui a gente tem quase 60% da população negra. Por que é tão estranho ver uma mulher preta que é brasileira e não é estrangeira? E esse estranhamento me seguiu por vários lugares que eu fui. Bom, em Europa não preciso nem falar, né? Em Angola até que não, porque eu de boca fechada olhava, mas essa daí é daqui mesmo. De boca fechada me atribuíam com a cidadania africana mesmo, né? Angolana especificamente. E aí, quando eu fui para Cuba, me disseram a mesma coisa. Olha, lá tem muita gente negra, e aí quando você chegar lá, você vai ver que as pessoas vão achar que você é uma deles. Só você não falar, porque se você falar, seu espanhol é ruim, e aí você vai se denunciar. Eu falei, então, peguei a dica. E aí cheguei lá, e mesmo de boca fechada, as pessoas olhavam para mim e falavam, de onde é que você é? E em Cuba, a população negra é muito expressiva, tanto quanto aqui no Brasil. Se não for 60%, é 65%. E ainda assim, as pessoas me olhavam e diziam, de onde você é? Quem é você? E, retomando a leitura bíblica, de João capítulo 1, vou ler especificamente dos versos 11 a 13, diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Nós somos filhos nascidos de Deus. Independentemente de sentirmos estrangeiros onde quer que a gente vá, que a gente tenha essa certeza de que nós somos filhos nascidos de Deus. Não nascidos da vontade do homem, não nascidos da vontade da carne, mas nascidos do próprio Deus, porque Deus nos recebeu, porque nós recebemos esse Deus. Então, apesar de toda e qualquer discriminação que nós sofremos entre vozes de pessoas que se dizem do povo de Deus, ainda assim nós persistimos, criamos o espaço que é a comunidade Raízes e dizemos para toda e qualquer pessoa que está aqui em nosso meio que nós somos filhos de Deus, por vontade nossa e por vontade de Deus. Então, e ainda pensando na própria comunidade Raízes, tem muitas pessoas que quando chegam aqui, elas têm determinadas expectativas. Então, por terem recebido discriminação em outros lugares, então elas pensam, então quando eu chegar lá, eu vou ser recebida, vão dar um palco para eu poder brilhar, porque eu quero brilhar, porque, querendo ou não, eu já fui escorraçada a minha vida toda. E essas pessoas têm as suas expectativas frustradas, assim como eu tive a minha expectativa frustrada quando fui para Angola, assim como tive a minha expectativa frustrada em tantos outros lugares que eu achei que iriam me receber do jeito que eu achava que era o jeito que eu merecia ser recebida. A comunidade Raízes, ela não está aqui para ser palco de ninguém, ela não está aqui para ser lugar para que você possa brilhar, para que você possa exercer seu protagonismo. Ela está aqui para curar feridas, ela está aqui para fazer a vontade de Deus, e ela estará aqui até quando Deus permitir, não até quando eu permitir, e não até quando você permitir, até quando Deus permitir. E graças a Deus por isso, porque nós tivemos muitas questões na comunidade, né? O reverendo que está desde a consumação da... Desde a consumação da comunidade Raízes, ele sabe muito bem, mas apesar de tudo, não desistiu da nossa comunidade. E que Deus o abençoe e abençoe sua família também, reverendo, porque imagino que não foi fácil trilhar esse caminho e ainda de continuar trilhando, porque é isso, a mesma divisão que houve entre os quilombos, houve na nossa comunidade também, mas é assunto para uma outra hora. Mas é isso, porque cada pessoa tem a sua própria expectativa e a gente não consegue lidar com a expectativa do outro, porque a expectativa do outro é do outro. Então, você precisa lidar com as suas expectativas, porque a comunidade não é o que você quer que ela seja. Ela tem os seus próprios problemas, ela tem as suas crises, ela também precisa do fôlego para que ela também possa renascer e possa ser o que ela precisa ser. O lugar de acolhimento, o lugar em que uma criança não vai ouvir que preto não vai para o céu, o lugar onde não se mascara o racismo. Mas para que a comunidade possa ser isso, que é a vontade de Deus, e que é a nossa vontade também, porque nós precisamos, é necessário que a gente deixe de lado o nosso orgulho, é necessário que a gente deixe de lado a nossa expectativa e a gente se ponha para servir. E quando a gente se colocar para servir, aí a coisa muda de figura, porque as expectativas não são mais as nossas, são as expectativas do próximo e são as expectativas de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã e que a gente possa cultivar expectativas que sejam de Deus e não as nossas. Amém.
conhece, tem uma célula. Então você que está em casa, você pode participar, porque isso começa aqui aos sábados, mas ele permeia a nossa vida durante a semana. Você é nosso convidado mais que especial para poder entender o que se faz aqui e por que fazemos o que fazemos. Para junto assim ser curado, sarado, ser acolhido, mas também, acima de tudo, descobrir a sua paternidade divina como filho e filha amado por Deus, para que você possa ser também o condutor disso, porque aquilo que é bom não para em nós, né, menino? Ele continua, e é sobre isso. E lembre-se, sempre o Senhor estará à porta do seu coração e batendo, clamando e chamando. Nós vamos cantar, depois a Nini vai voltar para orar para nós, apelar um pouco mais ao seu coração, para que você saiba que não importa como nós cantamos, altura e profundidade, Deus te ama e ama para sempre. E Ele vai te confortar, vai te alcançar. Se você não está convencido disso, entenda o seguinte: quebrantado e ferido estás, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede se entregou. Jesus te chama. Aos braços do o perdão foi comprado pelo sangue, o sangue de... É uma canção que você já conhece e nós amamos cantar ela porque traz esperança, mostra a sua condição, mas também te dá a solução para os seus problemas. E é por isso que na segunda parte nós convidamos você a cantar conosco o seguinte. Beleza? Deixa a culpa, venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama, a tristeza e das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama, oh venha voltar do eterno Pai, o perdão foi pelo sangue, então venha voltar aos braços do eterno Pai, o perdão foi pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. E diante dele prostre-se todo o ser e cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso conselheiro é o seu Salvador, ele é o único que atende a expectativa do ser humano. Só Deus sabe o
fim desde o começo, pois eu pensei o fim que tem ao seu respeito é um fim de lida, paz e esperança, vida eterna em Cristo que vive. Então venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Yeah, 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 yeah. Oh, então venha ao altar, aos braços, braços, braços do teu eterno Pai. Teu perdão foi comprado, yeah, yeah, pelo toma a cruz e a coroa darás. Diga ao mundo, Jesus vida está. Ele, pois você é cidadão do reino. Ele te chama. Yeah, ele, Jesus chama. Ele te chama, vem meu filho. Ele te chama, vem o Pai. Ele te chama. Ele te chama. Oh, oh, oh. Oh, venha. Oh, venha, venha. Yeah. Yeah. Ele te chama. Então, oh, venha aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém. Ele te chama, mas não é só para atender às suas expectativas, é para mostrar para você que você pode estar no lugar em que você vai ser acolhido como você é, como você merece ser acolhido. E mais do que isso, estar no lugar em que você entende que executar a obra de Deus tem que ser a nossa maior expectativa. Então, que Deus nos prepare para isso. Peço que vocês se coloquem de pé, para que nós possamos orar por isso, para que Deus nos abençoe e nos capacite, e que oremos também por aquelas crianças que ainda estão sendo vítimas de falas extremamente preconceituosas da que eu fui quando era criança. Demorou muito tempo, mas muito tempo mesmo, para que eu pudesse me curar disso e também de outras violências também que eu sofri. A comunidade Raízes, ela teve um papel muito importante e ainda tem nesse sentido. E fico muito feliz, tanto pelos meus sobrinhos como pelas crianças que estão aqui, delas crescerem no lugar em que isso não vai acontecer. Pela graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, aqui está uma parte do seu povo que escolheu ao Senhor como Deus e aceita esse precioso convite daqueles que não são descendentes de sangue de Jacó, nem de Isaac, mas que são descendentes espirituais.
Muito obrigada, Senhor, por nos aceitar enquanto filhos. Nós os aceitamos como Deus e que o Senhor possa curar as nossas feridas, que o Senhor possa também trabalhar nas nossas expectativas, para que servir a sua missão seja a nossa única expectativa. O Senhor esteja com toda aquela criança que está na nossa comunidade, que não está na nossa comunidade também. Que o Senhor também nos ajude a termos misericórdia daquelas pessoas que ainda estão presas nas garras do racismo, reproduzindo inclusive essa herança histórica maligna. Que o Senhor tenha misericórdia dessa gente, que o Senhor tenha misericórdia de nós também. E agradecemos pela existência dessa comunidade, que ela possa servir o mundo, assim como a missão que o Senhor nos designou. Muito obrigada por tudo. Amém. Pessoal, rapidamente, queria só convidar os aniversariantes do mês, para que a gente ore por eles. E que... Pode vir, Walter. Teve mais alguém que fez aniversário agora em julho, não teve? O Malcolm. Cadê os meninos? Os meninos. Malcolm tá lá em cima? Cadê o Suquina? O Marcos, cadê o Marcos? Vem, jovem! Suquina tem? Não. Sou de maio. Nathaniel? Nathaniel? Por favor. Alguém foi chamar o Michael ou o Malcolm lá em cima? Só descendo. Quero te convidar a fazer a oração pelos aniversariantes, você enquanto o nosso pastor. Peço que eleve a vida deles ao Senhor. Vamos orar então? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa comunidade. Em especial pelas pessoas que o Senhor colocou aqui. E hoje eles estão, ou durante esse mês, estão completando mais um ano. O Senhor sabe a disposição e a entrega que eles tiveram para essa comunidade. Aqui na frente está o Walter, a Denise, a Cristina, o Malcolm, tem outros mais. Mas queremos, Senhor, juntos, como comunidade, estender nossas mãos sobre eles, para que o Senhor possa abençoá-los, possa dirigir a vida deles, possa acompanhar em tudo que eles têm feito, que eles possam alcançar grandes resultados e realizações nessa terra. E também, através deles, outras pessoas possam se encontrar contigo e também se preparar para este dia. Obrigado, Senhor, por colocar essas pessoas aqui na nossa comunidade, que tem muito nos abençoado, Pai, nos seus ministérios, nas suas contribuições, no seu papel aqui nessa comunidade. Que Cristo possa ser visto através deles, Pai. Nós te agradecemos e oramos juntamente com toda a comunidade que dizemos amém. E parabéns. Parabéns vai ser lá em cima, para não ter o trabalho de descer com bolo, só do bolo. Parabéns vai ser lá em cima.